eu me chamo Sabrina Santana, sou professora de Engenharia da Universidade Newton Lins e estarei junto com vocês na matéria de Fundamentos do Cálculo. O nosso primeiro conjunto é o conjunto de números naturais. São os números naturais, são aqueles positivos, inclusive o zero, que representa uma contagem inteira, que a gente pode verificar no exemplo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os números negativos, eles não estão inclusos nos números naturais. Para isso, vem um outro conjunto, que é o conjunto de números inteiros. Ele é identificado pela letra Z maiúscula e são todos os números naturais juntamente com os seus opostos, ou seja, com os números negativos, inclusive o zero, que a gente pode também estar verificando no exemplo. Temos aí o 0, 1, também temos o menos 1, 2, menos 2, 3 e menos 3. Neste conjunto de números inteiros, os números decimais e as frações não estão inclusas. Para isso, temos um próximo conjunto, que é o conjunto de números racionais, que eles são identificados, né, esse conjunto pela letra Q maiúscula, que está aí ligada com o quociente, né, a razão entre dois números. Então, eles constituem de todos os números na forma de decimal exato, periódico ou na forma de fração, que é o que a gente consegue verificar no exemplo. Temos aí frações positivas e frações negativas. Temos 1 sobre 3, menos 1 sobre 2, meio e menos 4 terços. O próximo conjunto é o conjunto de números irracionais, identificado pela letra I maiúscula, e esse conjunto ele caracteriza-se pelos números decimais não exatos e não periódicos. Dentre os números irracionais, temos alguns que merecem um destaque maior, que é o famoso π, que é o 3,14159, o número de Euler, cujo valor é 2,71828. Esses dois exemplos são números irracionais e não periódicos, assim como as raízes não exatas, que é a raiz de 3, raiz de 2, a raiz de 8 e outras raízes também não exatas. E o conjunto de números reais, né, é a junção de todos os conjuntos numéricos citados anteriormente. Logo números naturais, números racionais, irracionais, eles são números incluídos no conjunto de números reais. Observa-se que as raízes com os quais o radicando é um número negativo e o índice é par, ele não é considerado um número real. Então, para isso, foi visto estudos matemáticos para identificar uma forma para escrever esses números onde o radicando é negativo, que é o chamado números complexos. E ele é indicado pela utilização do termo I, que foi identificado como a raiz quadrada de menos 1, que é também conhecido como número imaginário. Assim, tornou-se possível extrair a raiz quadrada de números negativos utilizando números complexos. Então, temos o exemplo da raiz de menos 16. Trabalhando matematicamente essa raiz negativa, a gente tem que a raiz quadrada da multiplicação entre menos 1 e 16 é igual a raiz quadrada de menos 1 vezes 4 ao quadrado, que aí é a potência de 4 ao quadrado que vai gerar aí o 16. Vimos que o termo I, que é a unidade imaginária, que ela é identificada pela raiz de menos 1. Então, aí a gente consegue substituir essa raiz de menos 1 pela unidade imaginária, que é o I.
Por isso, nós temos que a raiz de menos 16 é igual a 4i. Com isso, nós finalizamos aqui o nosso módulo 1 e até a próxima aula, pessoal!